Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui. Nós interrompemos aí por duas ou três semanas o nosso programa em função de viagem, mas estamos aqui de volta para trazer para vocês informações e assuntos bastante relevantes. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje com uma parabenização aos síndicos, né? Hoje é o Dia do Síndico, estão havendo alguns eventos aí que comemoram, e eu tenho testemunho, né? Eu lido diretamente com inúmeros síndicos, às vezes a gente perde até a condição de contar esses números, mas são verdadeiros heróis, né? São pessoas que no dia a dia têm se disponibilizado e dedicado muito aos seus condomínios, né? A gente insiste sempre aqui no programa na necessidade daquele síndico profissional, né? Quando não seja profissional, pelo menos que tenha conhecimentos técnicos ou busquem apoio técnico para os diversos assuntos que envolvem a administração do condomínio, porque são questões bastante sérias. E por isso fica aqui o meu parabéns a todos os síndicos que no dia a dia sofrem bastante, e eu conheço bem esse sofrimento. Agradecer ao Sérgio Craveiro, o CEO do Síndico Online, que nos permite trazer esse programa toda quarta-feira. Ele também hoje não está participando conosco, por estar num evento de síndicos, né? E apresentar os nossos convidados. Antes de apresentar a doutora Rosa e o doutor Sebastião, pedir desculpas, porque nós anunciamos também a presença do doutor Wander Andrade. Ele é um advogado criminalista que atua na área de condomínios de São Paulo, mas por problemas profissionais surgiu uma viagem de última hora. Ele, infelizmente, hoje não vai estar podendo. Ele já esteve participando conosco outra vez e prometeu que em breve nos dará a honra da sua presença, uma pessoa de extrema competência e que a gente recomenda sim que vocês, síndicos, gestores de condomínio, fiquem muito atentos às informações. Ele normalmente tem disponibilizado bastante material na internet e é de material de extrema importância. Começando, então, com a doutora Rosa Gomes. Ela é advogada, está diretamente relacionada num processo onde eu atuei fazendo laudo e dou assessoramento ao condomínio. Por isso, a convidei, porque ela tem conhecimentos bastante relevantes relativos ao tema nosso. E o doutor Sebastião Viganò, é assim que fala, Sebastião? É isso aí, Viganò. Eu nunca, sinceramente, nunca li esse sobrenome seu, mas é um outro advogado que está também diretamente relacionado a um outro condomínio, onde a gente tem uma participação como assistente técnico numa ação e também conhece bem a área condominial. Por isso, o convite feito aos dois para que a gente possa avaliar os riscos e consequências de termos um alvará falso, né? Um pouquinho antes, a gente estava conversando com o Sebastião, doutor Sebastião, sobre a questão do termo alvará falso. Pode soar aí com uma certa redundância ou alguma outra situação, mas foi a palavra que eu utilizei, né, para descrever aquilo que eu tenho visto, né, no dia a dia. Se é falso, se não é verdadeiro, ou se é uma outra palavra, se não existe. São situações que a gente encontra no dia a dia que, por incrível que pareça, nos deixa cada dia perplexo, cada vez mais perplexo com as situações que envolvem isso. Por isso, a gente está aqui fazendo esse alerta a todos, principalmente senhores síndicos, fiquem atentos à documentação que recebem, desconfiem sempre, porque, infelizmente, a gente tem visto, como eu repito sempre, coisas que até Deus duvida, né? Mas, doutora Rosa, fica à disposição para as suas
considerações iniciais, agradecimentos, para que a gente possa começar essa conversa. Primeiro, eu vou dar boa noite a todo mundo, né? Todo que está nos assistindo. Boa noite ao doutor Sebastião, colega, né? Maurício, obrigado mais uma vez, né, me convidar para estar aqui presente. E acho que é importante a gente trazer essa discussão, né, esse conhecimento, trocar um pouco de vivência mesmo, né? Porque eu acho que aqui eu e o doutor Sebastião nós vamos trocar vivência. O conhecimento técnico mesmo, né, dessa questão de engenharia, eu acho que vem muito mais de você, que nos ajuda bastante no dia a dia da nossa profissão, né, de resguardar o direito de quem nos contrata, né, na coletividade aí, seja no condomínio ou em qualquer empreendimento que está sendo, né, entregue ou, né, iniciando ou já está aí há muito tempo. Então, primeiro agradecer esse convite. Muito obrigado, viu, seu? Boa noite, doutor. Doutor Sebastião, por favor. Bom, boa noite, Cioto. Boa noite, doutora Rosa. Boa noite a todos. Quero agradecer ao senhor pelo convite. Quando recebi o convite, fiquei assustado com o tema, porque, assim, eu acho que é o mínimo que a gente, quando compra um imóvel, o mínimo que a pessoa que compra um imóvel espera é que esse imóvel seja um imóvel seguro para ela morar. E quando a gente não tem a certeza nem de que o menor elemento dessa segurança, que é o alvará ou a BIC, quando a gente não tem nem a certeza que esse documento é verdadeiro, ou que ele foi elaborado da forma que a legislação determina, a gente não tem absolutamente nada. Então, a gente não tem nem aquele mínimo que o consumidor pode esperar da empresa. Acho que tem bastante coisa para a gente falar aí. Fica à vontade, senhor. Você é o detentor do conhecimento técnico aí. Desse tipo de demanda, a gente depende quase que exclusivamente daquilo que o laudo diz. A parte jurídica é até relativamente tão importante quanto, mas é bem mais simples do que a parte de engenharia ali. Ok, vamos lá. Só para a gente contextualizar e esclarecer, né? Como um síndico pode saber se toda aquela documentação que o prédio dele, que a edificação dele possui, ela está correta, né? Infelizmente, é o que a gente repete sempre. Laudo de inspeção predial é o documento que preconiza, que determina a análise da edificação, a norma chama de anamnese, a gente repete sempre aqui, né? A gente analisa, já explicamos por diversos programas, nós analisamos a edificação, né, na questão física, todas as patologias, classificação das patologias em anomalia e falha, né? Já explicamos várias vezes, mas também insistimos na necessidade da análise documental, né? Analisar a certidão de inteiro teor da matrícula-mãe é o primeiro passo, né? A partir daí, e dentro dessa certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, que é nada mais, nada menos, para que as pessoas entendam a certidão de nascimento de uma edificação, é ali que você vai começar a buscar as pontas soltas, né? Então, essa análise ela é fundamental. O laudo de inspeção predial é um instrumento que dá ao síndico, aos donos de edificações, a certeza de que a edificação que ele está é segura, a edificação que ele está documentada, legalizada, né? Porque, como vocês vão ver no decorrer da nossa conversa, as consequências disso são as mais absurdas possíveis, né? E a doutora Rosa comentou, mas em não havendo um documento verdadeiro, nós temos o consumidor sendo prejudicado, né? E é basicamente isso que a gente repete todos os dias aqui. A norma brasileira determina que toda edificação, ou todo produto fabricado no país precisa atender às normas. A lei do consumidor, né, determina que o produto precisa atender às normas. Então, a norma determina que haja necessidade da inspeção predial
é óbvio que a gente não precisa de prefeitura estabelecendo lei, nós não vamos correr o risco de vereadores manipulando Câmara e prefeito para mudar a lei, para tornar o laudo não obrigatório, né? A lei do consumidor é clara, e aí eu fico me perguntando, será que em algum momento essas empresas que brigam tanto aqui com os vereadores para buscar o comprometimento dessa lei, eles vão também buscar a Câmara e o Senado Federal para mudar a lei do consumidor, né? Eu acho pouco provável. Por isso, até eu parei de buscar. Pois não, doutora? Posso fazer um adendo? Quando você Claro, fala do laudo de inspeção por predial, eu acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes e eu acho que é importante a gente trazer. Normalmente, é porque o consumidor final, muitas vezes, ele é leigo, ele não tem a informação, né, e acaba buscando um profissional. Né? E, às vezes, nós mesmos, quando a gente pega um imóvel, vamos lá, acabou o empreendimento, eles vão entregar um imóvel como constituir um condomínio. Esse momento seria fundamental um profissional, um laudo de inspeção predial, só que o condomínio ainda não foi constituído na entrega, né? E os proprietários compradores, eles ainda não conseguem fazer essa contratação. E deveria ser vinculado até o CREA mesmo, que a gente fala, né, os órgãos de classe, eles têm uma função social, e por que não colocar esse laudo de inspeção predial como condicionante para a entrega deste empreendimento? Isso evitaria muita coisa. Porque quando a gente fala, quando você me traz essa ideia de um alvará falso, e a gente tem que abrir aí um parênteses do falso, do fraudado, e entender que sim, isso existe, muito mais do que a gente imagina. Se a gente começar a trazer os casos aqui, eu acho que as pessoas vão ficar estarrecidas. A gente que está na lida, sabe, se eu tenho dificuldade que a gente tem de moralizar as nossas instituições, seja federal, municipal, estadual, os órgãos competentes fiscalizadores e regulamentadores, né, que deveriam resguardar o direito da coletividade, não faz, agem por interesse próprio, né, pelo apadrinhamento, jeitinho brasileiro. E quando você fala do laudo de inspeção predial, eu não consigo entender por que esse laudo ele não vem do início. Você que está na lida, você está dentro do CREA, você consegue trazer isso para a gente? Isso seria uma ideia absurda minha? Doutora, o que precisa aí é simplesmente o cumprimento da lei, é o que eu estava falando aqui agora. A lei do consumidor determina que toda a edificação precisa atender à norma. E a norma determina que o primeiro laudo seja entregue com a edificação. Até porque é exatamente na entrega da edificação que você consegue separar claramente as causas das patologias. Por quê? Porque na entrega da edificação, toda patologia que for constatada, ela vai ser uma anomalia, isto é, um erro construtivo, porque ainda não começou o período de manutenção, né? E aí evita aquele desgaste que todos os advogados têm na discussão em processos judiciais. Por quê? Porque as incorporadoras querem transferir a responsabilidade para o condomínio, né, dizendo que a causa foi a falta de manutenção e não o erro construtivo, né? Então, é simplesmente atender à legislação. Infelizmente, concordo plenamente, eu acho que 100% das pessoas são leigas, mas o nosso programa, o objetivo aqui é exatamente esse, trazer essa informação, né? Dou um exemplo claro. Eu participei, sou assistente técnico numa ação onde, num condomínio, nós tivemos erros gravíssimos. A discussão está acontecendo lá dentro, judicialmente. Uma das condôminas se tornou síndica de um empreendimento que está sendo entregue agora, no final da praia de Itaparica, com 3 torres, 280 apartamentos também. E aí, ela, como a incorporadora não tomou a iniciativa de entregar o laudo, ela, na hora que assumiu como síndica, ela disse, não, o primeiro passo que eu vou dar é o laudo, e nos contratou, né? E aí, pasmem, é uma das empresas que eu considero as empresas que mais acertam, que menos têm erros construtivos,
mas esse laudo já está com 2.250 páginas. E eu tinha prometido a ela entregar hoje, não consegui entregar ainda, vou entregar, se Deus quiser, ainda no final, no mais tardar da semana que vem, mais 2.250 páginas de praticamente tudo erros construtivos. Quer dizer, será que nós não temos uma engenharia competente para poder não errar tanto? Né? Será que quem comprou isso e que achou que está recebendo prédios, e nós não estamos falando de apartamentos de 300, 400 mil, 200 mil, nós estamos falando de apartamentos de 2, 3 milhões, frente para o mar, né? E estão lá, os erros estão lá, vão ser entregues. Em algum momento, o condomínio vai ter que se posicionar com a incorporadora. Né? Mas eu acho interessante, o senhor, sem querer te... É que se eu não te cortar, você sai. Não, fica à vontade, pode cortar. Pode cortar à vontade. Acho interessante pontuar, assim, como a doutora Rosa falou, é importante que importante esse avanço legislativo para que seja obrigatória a entrega desse laudo de inspeção na entrega da obra, porque, em grande parte das vezes, quando as obras são entregues, as incorporadoras ainda têm muitas unidades ali, unidades que são delas, e não raras vezes são as próprias construtoras que elegem o primeiro síndico, que indicam quem vai ser administrador. Então, a gente tem aí, pela experiência, que a primeira ou as primeiras gestões de um condomínio, elas são praticamente controladas pela incorporadora. E aí, se você não tem um instrumento legal que vai responsabilizar o síndico pela não entrega desse laudo, a gente fica numa situação muito difícil, que é o que a gente vê aí no dia a dia, que o laudo deveria ter sido feito na entrega da obra, foi proposto isso em assembleia, mas não foi aprovado porque uma pessoa representava a incorporadora que ainda tinha ali 20% das unidades ainda. Então, a gente precisa desse avanço legislativo para que aquilo que precisa ser feito efetivamente seja realizado. Infelizmente, é o que a gente vê normalmente, né? E aí, eu pergunto aos senhores, ao doutor e à doutora, a incorporadora, ao votar contra esse instrumento, ela não está agindo de forma ilegal, porque ela está, teoricamente, votando em benefício próprio, né? Ela tinha a obrigação, né, moral, pelo menos, no meu entender, de não se manifestar, deixar os condôminos tomar. A doutora Rosa sofre isso lá, né? Houve até uma destituição da síndica, né? Porque a incorporadora agiu de forma totalmente ilegal na sua edificação, inclusive com a determinação de demolição por parte de uma ação movida pela prefeitura, né? Então, a doutora está sofrendo isso. Não seria mais ou menos isso? Não é ilegal a incorporadora estar votando em benefício próprio? Ceoto, isso é o que todo mundo já conhece, que é o abuso da maioria de votos que acontece, né? Isso ainda que eu acho que a gente podia fazer, né? Se você abrir aí um espaço, a gente fazer um programa a respeito disso para tentar movimentar. Isso aqui ainda no Brasil, as pessoas não dão muita credibilidade ou não se importam, né? Mas isso lá fora já é bem discutido, tá? Isso é vetado, esse abuso de maioria de votos que acontece. Porque vai contra a finalidade da instituição daquele condomínio, né? Vai contra os interesses para que ela foi criada, aquele condomínio foi criado, né? E acaba trazendo só favorecimento para quem tem a maioria. Mas isso aqui ainda não, a gente está começando a discutir. Eu entrei com uma ação para poder anular uma assembleia né, de eleição de síndico por maioria de votos, onde a construtora me coloca um prestador de serviço. Eu não vou falar nome, mas o senhor sabe. E a gente precisa fazer um programa a respeito disso. Vamos fazer uma legislação. Por que não, em assembleia, né, de instituição do condomínio, nas assembleias onde tem maioria de voto, por que não votar por, né, não por unidade, mas por proprietário, né? Que você traz uma isonomia, você traz um equilíbrio, né? Você consegue vetar alguns abusos.
Mas isso acontece muito. Agora, outra coisa, seu Otto, quando a gente fala dessas anomalias, existe um responsável técnico. Sim. Quando a gente fala, não existe, e aí a gente tem um CREA, né? A gente tem, porque quando os condôminos recebem, né? Quando os consumidores recebem esse bem sem um laudo de inspeção predial, ele já está tendo direito suprimido. Então, não receba o condomínio, não se recebe, não se institui o condomínio. Porque eu acho que deveria instituir o condomínio mediante o laudo de inspeção predial. Por que não? Resguardar o direito do consumidor. Inclusive, o próprio cartório de registro, na averbação da construção, poderia ter algum instrumento, né? Isso aí, infelizmente, demanda uma lei, né? ou um regimento do Tribunal de Justiça, alguma coisa nesse sentido, que obrigasse que esse laudo fosse juntado, né? O que a gente tem tentado fazer é orientar, né? Educar, né? Explicar aqueles que querem ser enganados que eles não podem agir dessa forma. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo, doutor, é exatamente isso. As pessoas, naquela ânsia, né? Porque todos sabem que a compra do imóvel é sempre aquele sonho, né? Aquela necessidade de... A pessoa sempre compra aquilo que normalmente é difícil de pagar. Então, ele, na hora do recebimento do seu imóvel, ele tem que vender o que ele estava, ou ele tem que entregar para a incorporadora para pagar a parcela de chaves. Então, está sempre naquele desespero de precisar mudar de uma forma muito rápida, e aí acaba relevando algumas situações que são exatamente essas, né? Deixando que isso passe despercebido ou não seja atendido. Mas a orientação... A perversidade... Desculpa, senhor. O sistema é tão perverso, assim, entre aspas, eu ia falar justamente disso, porque quando a gente... Primeiro que a gente tem que ter um avanço legislativo para se exigir esse laudo. Esse laudo não pode vir da construtora, senão a gente vai entrar numa questão de conflito de interesse. Esse laudo não pode ser pago, custeado pela construtora, senão a gente vai entrar nessa questão novamente de conflito de interesse. Mas quando o condomínio, a gente tem uma questão jurídica, que geralmente as pessoas compram um apartamento e a parcela maior, o saldo devedor, ele fica para ser financiado no final. E aí esse saldo devedor vem sendo corrigido pelo CUB, e na maior parte dos contratos que eu vi, a partir da expedição do habite-se, que é o término da obra, a partir da expedição do habite-se, é INPC mais 1% ao mês. Isso. No longo do caboclo. E aí, esse saldo devedor começa a aumentar drasticamente todo mês, a pessoa precisa correr para financiar, precisa pagar a entrega das chaves, só que na maioria das vezes, em grande parte das vezes, ela só vai conseguir financiar esse apartamento dali a 60 dias, porque é quando as pastas mães vão estar disponíveis na instituição financeira, em que ela vai... Na instituição financeira em que ela financiou a obra, vai ser mais rápido, mas nas demais, essa documentação só vai estar pronta daqui 30, 60 dias, e ela vai sofrer ali 2, 3 meses de correção sem poder fazer absolutamente nada, porque a documentação não está pronta para ela financiar o imóvel. Então, assim, já tem aquele desespero de mudar logo, já tem aquele desespero de pegar as chaves, o desespero de ver a parcela crescendo mês a mês, sem você precisar fazer nada. As assembleias iniciais, as construtoras dominam e elegem. Então, assim, parece que é tudo contra os condôminos ali, as pessoas que estão, muitas vezes, adquirindo seu primeiro imóvel, ou estão ascendendo para um imóvel um pouco melhor, estão naquele sonho da casa nova, até mesmo da casa própria, e esse tipo de coisa tão importante acaba passando por desconhecimento. Daí a importância da gente ter uma legislação firme nesse sentido. E na entrega do prédio, na teoria, né, obviamente, quando o prédio está perfeito ainda, né? E as pessoas leigas, na grande maioria, não conseguem enxergar esses erros construtivos.
Somente um profissional qualificado, com experiência, é que vai conseguir enxergar os erros construtivos, vai conseguir, através da análise documental, saber o que realmente está pendente, o que não está pendente, né? Se houve... o doutor Sebastião sabe perfeitamente, no caso lá onde nós atuamos, o memorial de corporação foi alterado praticamente na entrega do prédio. Houveram alterações feitas onde os adquirentes não tomaram conhecimento, não anuíram para ela. Isso é um crime, né? O Ministério Público deveria estar atuando em cima disso, e acaba que as pessoas acham perfeitamente normal e deixam a coisa acontecer. Queria só responder a Carla, ela acabou de fazer o comentário aqui, de que, desculpa, não peguei o estado dela, ou de onde ela também acho que não disse. Carla afirma que, no caso do condomínio dela, é assim, a construtora é que está dando as cartas lá, né? Carla, o que eu faço sempre, a recomendação que eu faço sempre aos síndicos é o seguinte: o laudo de inspeção predial, que é um documento importantíssimo para vocês, ele pode ser decidido através da comissão de obra, ou até uma comissão, os conselheiros, né? Entre os conselheiros. Às vezes, a gente consegue fazer essa contratação com as construtoras, com o condomínio, sem a Carla de São Paulo. Só esclarecendo. Então, você pode buscar os conselheiros e tentar fazer uma composição entre a síndica e os conselheiros, de forma com que, em função da relevância do assunto, isso seja decidido dentro do conselho e não levado à AGE, porque é muito raro que a construtora ela também participe da administração. Ela normalmente vai para votar, né? Pelo menos o que a gente vê aqui no dia a dia. Mas seria importante. A outra possibilidade é o que a doutora Rosa acabou de explicar, né? Considerar que esses votos que ela dá em benefício próprio são ilegais, né? E buscar a justiça para tomar as medidas, porque enquanto não se tenha um laudo feito por um profissional qualificado, vocês vão estar perdendo a vida útil da edificação, por consequência, desvalorizando a sua edificação. E aí, depois, às vezes, quando vai buscar essa responsabilidade, às vezes já é muito tarde, né? Doutora Rosa, algum comentário? Na verdade, senhor, eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que, gente, isso é tão sério. Se a gente parar para pensar, o que o doutor Sebastião falou, tudo vem contra o consumidor. Porque na hora que você imagina que quando a construtora termina, e o consumidor, foi o que ele falou, né, já está desesperado para entrar, está com a corda no pescoço, né? Aí o condomínio, a convenção do condomínio, ela é feita pela construtora. Só que em primeira assembleia, né, ele tem que ser confirmado, né? Os adquirentes têm que anuir o que está naquela convenção, que também eles não têm esse conhecimento. E aí a síndica agora que está chegando, é uma sucessão de falhas, de abusos que precisa ser discutido, precisa ser mudado. Existe um interesse econômico enorme, né? Ninguém vai dizer que não sabe disso, né? As construtoras, elas giram muito recurso, né? Elas pagam sim as instituições, né? Fazem muitos anúncios, né? A gente tem uma dificuldade enorme de levar esse assunto à mídia convencional, porque não tem interesse das emissoras de trabalharem isso, porque vai contra os grandes anunciantes que elas têm. Interesse econômico. Sim. Então, isso tudo gira por interesse econômico de quem detém o poder, o capital. E a grande maioria, enquanto os consumidores eles não se atentarem para isso, né, na hora de entregar... Gente, você recebe um imóvel... eu tenho casos que não recebeu nem manual. Não tem planta. Como é que é isso? Não tem planta, não tem manual.
E o pior, doutora, é que com essa alteração que foi feita na Lei de Vitória, esse encargo de fazer o manual foi transferido para o consumidor, para o adquirente, né? É mais ou menos como você vai numa concessionária, compra um carro, e aí o cara da concessionária diz, eu estou te entregando, mas você elabora um manual de uso desse carro, porque senão você vai perder a garantia. É exatamente isso que aconteceu em Vitória. Chega a ser dolorido, chega a doer na alma da gente saber que vereadores que foram eleitos pelo povo, com o prefeito também eleito pelo povo, articula ardilosamente assim contra as instituições, contra o consumidor, né, que é aquele cara que o elegeu e colocou lá. Infelizmente, é isso que acontece. E é até engraçado que o problema não é eu ter que fazer o meu próprio manual, né? Porque se eu tiver que fazer meu próprio manual e eu tiver a certeza que a construtora vai aceitá-lo, é perfeito. O problema é a brecha que a lei deixa para, independente do que eu fizer, a construtora vai poder falar ainda que eu fiz errado. Se eu fiz a manutenção em 6 meses, ela vai falar que eu tinha que ter feito com 3. Se eu fiz com 1 ano, eu tinha que ter feito com 6 meses. É a inversão da responsabilidade. Sem dúvida. E pior, doutora, nas edificações cujo projeto arquitetônico foi aprovado a partir de 2013, passa a valer, todas elas precisam atender a uma nova norma, que é a NBR 15575, que a gente chama de norma de desempenho, né? Essa norma é importante ainda esclarecer que muito pouco das edificações existentes, agora até mais um pouco, mas a grande maioria ainda não está submetida a essa norma. Mas essa norma traz um critério de qualidade de construção muito superior ao que existia antes, tá certo? E a documentação necessária para a elaboração desse manual é de poder da construtora, são notas fiscais, são termos de garantia, tudo isso da construtora quando ela adquiriu o material, né? Então, como, tecnicamente, um laudo... Eu já fui consultado várias vezes para fazer esse laudo, eu simplesmente digo que eu não tenho capacidade de fazer. Por quê? Porque eu dependo de documentos, informações técnicas, testes e ensaios que a construtora deveria ter feito durante o período de construção e, se fez, está com ela, não está com o condomínio. Então, o condômino não tem a menor capacidade, qualquer profissional, e tem arquiteto aí que fica fazendo propaganda e divulgando interesses do Sinduscon aí, dizendo que faz esse manual, mas eu duvido muito, gostaria de até conhecer esse manual que ela faz. Por quê? Porque ela não tem a documentação necessária, essa documentação está na mão da incorporadora, é ela que tem a obrigação, por lei, de entregar, né? Toda edificação, pela lei do consumidor, precisa ser entregue com o manual, mas, infelizmente, em Vitória, transferiram isso para o consumidor, né? Isso é extremamente desgastante. É uma guerra diária, né? No caso da doutora Rosa comentou sobre a questão do CREA, é que a gente também esbarra numa questão legal bastante importante, né? Porque todos os conselhos eles só têm por competência a análise do exercício da profissão. Eles, infelizmente, não têm aprovado por uma legislação, não têm autorização legal para fiscalizar uma obra, para verificar questões técnicas sendo arguídas, né? Excepcionalmente, alguns tentam fazer essa análise, tentam fazer essa avaliação, mas, infelizmente, há um engessamento da legislação nesse sentido de que o Conselho, por exemplo, de Engenharia só tem competência para verificar se eu, como engenheiro civil, não estou assinando projeto, por exemplo, de elétrica, de alta tensão, de mecânica, ou vice-versa, né? Infelizmente, então, a gente fica... E como todos conhecem bem o país, né? Me parece que é mais crítico na área da medicina, não criticando nem
gerando nenhuma afirmação falsa, mas a gente vê um corporativismo muito grande dentro dos conselhos, né? Então, só no momento em que esses conselhos passarem a realmente punir os maus profissionais, né? Aqueles que assinam apenas um laudo sem conhecimento, né? Nós temos diversos casos aí de profissionais que assinam laudos, agora recentemente, nesse caso do Fio Luzano, né? Todos conhecem, está aí na mídia, a Assembleia fez um trabalho brilhante criminal contra essa empresa, e tem profissionais assinando laudos dizendo que não precisa se atender à norma, que o fio, mesmo estando em desacordo com a norma, ele pode ser aplicado, né? Isso, como se pode entender isso, né? Infelizmente, é o que está aí, a gente judicialmente, eu sou assistente técnico em diversas ações nesse sentido, onde já vi isso acontecer, e judicialmente a gente fica até meio que, será que o juiz também não teria competência para enxergar o absurdo que está acontecendo, né? Porque eu concordo que um juiz não tenha conhecimento técnico para muitas coisas, mas quando ele vê um documento de um profissional dizendo que não é obrigado a atender a norma, é questão básica, né? É uma questão simples, qualquer leigo, né? Brincando, eu brinco sempre, a minha filha de 4 anos tem condições de saber discernir sobre esse tipo de coisa, né? Infelizmente, acontece isso. É uma questão, senhor, que a gente tem, assim, a gente do direito tem essa questão muito clara, porque a gente, na própria universidade, a gente estuda mais de uma visão sobre a mesma coisa, estuda mais de uma doutrina, cada um defende uma coisa para a gente chegar numa conclusão a respeito daquilo, uma conclusão própria a respeito daquilo. São várias interpretações que decorrem de doutrinas. E eu sei que na medicina também existem doutrinas diferentes, na engenharia também deve existir doutrinas diferentes, que nada mais são do que mais de uma forma de se olhar o mesmo ponto, ou mais de uma maneira de se chegar àquele mesmo ponto. São estudos científicos desenvolvidos que têm ali o seu respeito. Então, existe uma dificuldade em você diferenciar o que é doutrina, o que tem um embasamento minimamente técnico a respeito daquilo ali, e o que é puro negacionismo da norma. Porque se você tem uma norma dizendo algo, e você diz que você não precisa cumprir a norma, você está dizendo que você não precisa cumprir a legislação. Então, não é nem uma questão assim, juridicamente muito simples de se analisar. Porque um profissional técnico está dizendo que você não precisa observar a norma técnica a respeito daquilo. Então, me parece que a dificuldade maior é separar exatamente o que é discussão doutrinária, e você sabe bem o que é isso, porque eu tive que ralar, doutora Rosa, eu tive que ralar muito para aprender o que era anomalia, que eu chamava anomalia de vício, e cada vez que eu falava, o senhor brigava comigo na Assembleia. Mas para mim é vício, senhor, para mim é vício, a gente no direito é vício. Eu falo, não, mas aqui é diferente. Então, assim, são terminologias e doutrinas mesmo, modos diferentes de ver, que o que esses profissionais usam em sua defesa é justamente isso. Eu não posso ser punido por pensar diferente, ainda que pensar diferente seja errado, na sua visão. Só que quando esse errado é contra uma norma, aí eu acho que aí a gente tem um ponto-chave para a caracterização de um ilícito, até mesmo criminal, dependendo. Ou rasga a norma, ou rasga a norma, ou altera ela, né? Porque não tem como. Se é contra a regra, se é contra a norma, contra a lei, não tem, né? Não tem justificativa, né? É difícil de entender. Talvez na cabeça de advogado seja mais fácil, né? Porque tem sempre aquele advogado, por exemplo, que vai defender o cara que... O fulano lá que matou 4, 5 lá em Aracruz, né? Provavelmente ele vai ter um advogado para defender ele, né? Tem justificativo o que ele fez? Eu acho que não, mas o advogado que for contratado vai ter que arrumar um argumento lá para dizer, nem que seja que diga que ele é louco, né? Ele é insano ou coisa parecida, mas vai ter que ter um advogado, né? No caso da engenharia, eu escolhi a engenharia justamente por causa disso. Eu acho que não existe essa possibilidade, né? Se a regra diz que você chutar a bola dentro do gol é gol,
não posso dizer, eu não posso achar argumentos para dizer a bola não entrou, mas foi gol. Infelizmente, né, usando aí a oportunidade da Copa, mas seria mais ou menos isso, né? Eu não posso buscar argumentos para justificar. Infelizmente, a gente vê profissionais da nossa área, né, tentando defender as incorporadoras com esses absurdos, mas um dia a gente vence. Né? Isso que é importante a norma. Se o juiz aceitar essa argumentação do Fio, coloca na casa dele. Na hora que pega fogo, ele vai ver qual é a diferença. É mais ou menos isso. Ou então pergunta se ele deixaria a mãe dele estar morando dentro daquele imóvel, né? Que está em risco de pegar fogo e tudo mais, que está em risco de queda porque o concreto está contaminado, né? Então tem infelizmente tem essas situações, mas a nossa briga diária é exatamente isso, né? Eu queria, a gente ainda nem efetivamente começou no assunto que nos traz aqui, né? Mas eu queria fazer só um parêntese nesse momento para explicar uma situação que a gente está recorrente, mas precisa ficar muito claro, né? Obra sendo concluída, obra em fase de conclusão, tem 2 procedimentos protocolares muito claros, né? O primeiro é solicitar ao bombeiro, ao Corpo de Bombeiros, uma vistoria para que o Corpo de Bombeiros, encaminhando um oficial lá, uma pessoa responsável, analise se todas as normas, né, se todos os procedimentos de prevenção e combate a incêndio e pânico previstos num projeto anteriormente aprovado foram cumpridos, né? Com isso, o bombeiro fornece um alvará de funcionamento, que é o que é chamado aqui, São Paulo e em outros estados, eles costumam chamar de AVCB, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, né? E, na sequência, com esse alvará em mãos, você chama a prefeitura para que ela faça a fiscalização e verifique se todos os aspectos arquitetônicos foram atendidos, né? De novo, esses aspectos arquitetônicos vieram lá de um projeto previamente aprovado pela prefeitura, por isso a obrigação da prefeitura, né? E aí, por que eu estou fazendo esse alerta? Porque é extremamente comum a gente estar em AGE, né, na Assembleia, apresentando um laudo e a pergunta que surge inevitavelmente em todas elas, mas alguém não tem a obrigação de fiscalizar, né? Infelizmente, essa obrigação, né, que existe tanto do bombeiro quanto da prefeitura, no caso do bombeiro, teoricamente até não. Por quê? Porque são menos itens, né? São itens sempre em áreas comuns, não, o Corpo de Bombeiros não fiscaliza unidades privadas, e, teoricamente, as pessoas do Corpo de Bombeiros que fazem essa fiscalização são um pouco mais treinados, né? As prefeituras, de forma geral, não têm um profissional qualificado para fazer uma análise mais técnica da edificação. Então, acaba avaliando questões muito básicas de arquitetura, afastamentos, altura do prédio, se a quantidade de pavimento está correta ou não, né? Coisas bem, bem simples. E aí ela emite, né? Com o alvará do Corpo de Bombeiros fornecido, ela emite uma certidão de conclusão da obra, né? Então, tecnicamente, aquela obra está em condições de habitabilidade, mas, infelizmente, o que a gente vê constantemente é que há falhas nessa fiscalização, há falta de capacidade de quem faz a avaliação e os erros técnicos raríssimas vezes são apontados, né? Por isso é que, a gente tendo um alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros correto, feito de forma correta, uma certidão de conclusão elaborada pela prefeitura também de forma correta, já existem possibilidades enormes de erros não estarem sendo apresentados, né? Quando a gente tem esse documento fraudado, falso, aí dá o nome que quer, nós temos uma situação, infelizmente, bastante mais comprometedora. Eu
gostaria da análise de vocês. Hoje, durante o dia, isso fica na cabeça, né? Todo dia, o que eu falo, o que eu não falo. A comparação que eu faria, e que eu imagino que seja a mais correta, ter um prédio com uma documentação irregular, errada, falsa, fraudulenta, é mais ou menos como você estar dirigindo um carro onde o seu sistema de freio não está funcionando direito, né? Onde a qualquer momento que você possa precisar dele, ele vai te deixar na mão. Então, dá para dirigir o carro? Dá para dirigir, né? O risco existe, aumenta enormemente do que uma situação normal. Eu entendo que a edificação acontece a mesma coisa, né? Se ela não está legalizada, se ela não está documentada, se ela não atende às normas, ela vai nesse mesmo sentido. A senhora concorda, doutora Rosa? Não, senhor, concordo com tudo. O problema é quando a obra está documentada erroneamente. Quando a gente fala de um alvará falso, quando eu ouço esse falso, isso me vem uma fraude, tá? Mas o que a gente vê é um pouco diferente também disso, tá? Porque também existe. Você está documentado, você tem um alvará que foi expedido pelo órgão competente, aí você tem que esse alvará foi para a prefeitura e a prefeitura deu o habite e nada bate. Ou seja, eu vou falar do meu caso, um prédio que já não tinha sistema de pânico e incêndio, foi liberado o alvará, foi para a prefeitura. O prédio que estava com a medida toda diferente do projeto que foi aprovado, teve o habite. Opa, peraí, não estou falando de alvará fácil, não estou falando que ele está sem documentação. Eu estou falando, olha, existe a documentação expedida pelos órgãos competentes e que não bate, está tudo errado. E a responsabilidade civil? Depois a gente vai entrar naquela questão do tema de hoje, as consequências. Sim, sem dúvida. Porque e o risco que acontece. Os condôminos estão submetidos, né? Num caso desse que a senhora está citando, um incêndio ou um pânico qualquer, os sistemas de prevenção falhos vão causar mortes, não tem a menor dúvida disso, né? E aí tem toda uma consequência criminal desses erros e dessa irresponsabilidade que acontece no dia a dia, né? A gente tinha convidado o doutor Wander para falar sobre isso, mas talvez os senhores também, a doutora e o doutor Sebastião, também teriam algum conhecimento em que pese não é a prática de vocês no dia a dia, né? Mas existe a situação da negligência e da incompetência e do risco que está sendo submetido e que isso torna-se um crime, correto, doutor Sebastião? O problema, antes de entrar até mesmo na questão criminal, o problema que é um desafio muito grande que a gente enfrenta perante o Poder Judiciário é que são comuns, infelizmente são comuns, edifícios em que o habite é expedido, mas o edifício continua em obra. Então, o edifício continua tendo obra dentro do edifício, são retoques, são isso, são aquilo, mas o edifício tem efetivamente o habite, provavelmente por conta daquela questão da correção, e o edifício continua em obra. A questão é que, juridicamente, esse documento, tanto o habite como o alvará, eles são documentos que foram feitos por pessoas dotadas de fé pública. Então, ele é um ato administrativo, que ele foi feito por uma pessoa que tem fé pública, e para você desconstituir esse argumento com um argumento técnico, para dizer, olha, o que ele fez está errado, você precisa primeiro convencer o juiz que ele pode analisar o mérito de um ato administrativo. Porque boa parte deles vai falar assim, a gente tem diversas sentenças do juiz falando assim, olha, se a prefeitura emitiu a habite, é porque está certo. Então, a prefeitura que cuida disso, que cuida de analisar os documentos necessários para a expedição do habite, se a prefeitura emitiu, ela tem fé pública, então, paciência para você, vai contar do habite. Você pode juntar foto que está em obra, você pode mostrar que o condomínio ainda não estava habitável, mas se tem o habite, se o habite foi efetivamente expedido, muitas das vezes a gente não consegue nem entrar no mérito da questão, porque esbarra nesse ponto de que é um ato administrativo, eu entendo que o ato administrativo não pode ser reapreciado pelo Poder Judiciário. Isso quando a gente está falando da situação em que o habite e o alvará foram expedidos, só que
tecnicamente, eles não deveriam ter sido, porque não seguiram a norma, enfim, alguma coisa. Quando a gente fala da questão de fraude, quando a gente fala da questão de fraude, aí assim, eu estou interpretando fraude como falsificação. Falsificar a assinatura de alguém, o carimbo de alguém falsificou a assinatura de alguém, apresentou no órgão público, isso passou, ninguém viu, a gente tem ali uma cadeia de erros, tem uma cadeia de pessoas que deveriam ter visto que aquilo era falso e não viram, a gente tem a responsabilidade criminal dessas pessoas, a gente tem a responsabilidade criminal de quem fez a falsificação propriamente dita, se fez a mando de quem, se fez por vontade própria. E a gente tem uma situação muito grave que é justamente a nulidade de tudo aquilo que foi feito com base nesse documento. E aí, a gente tem, todos os condomínios hoje, por lei, tem seguros obrigatórios. A gente está falando de uma situação em que nem o seguro vai cobrir um prejuízo. E tudo que as seguradoras querem é um motivo para não pagar. Para cobrar o seguro, elas cobram sem problema nenhum. Na hora de pagar, vem as exigências. Então, essa questão da fraude, se a gente estiver falando de falsificação mesmo, a gente está num cenário assim, de uma insegurança jurídica tremenda, porque os condomínios têm seguro, mas as seguradoras provavelmente não irão cobrir um eventual dano, além do risco da edificação mesmo. E aí você imagina um acidente que aconteça, como é que você vai responsabilizar os gestores públicos ou a própria construtora até você correr atrás dessa responsabilização perante o judiciário? Se passaram vários anos e aquele dano que aconteceu não vai voltar atrás, principalmente se for um dano fatal. Então, essa exposição ao risco, isso também tem um valor de responsabilidade civil, isso também tem uma questão pecuniária que isso gera um dano. Expor as pessoas ao risco, ainda que elas não sofram um prejuízo ali, material, isso gera um tipo de dano. E precisa ser ressarcido. Então, essa questão da fraude é uma questão bastante preocuposa também. Só falta vir um profissional, doutor, dizer que o alvará também não seria tão necessário, porque o prédio está em pé, igual do filho. Só falta isso, né? Aí pronto. Agora é responsabilidade. É mais ou menos por aí que eles entram, mais ou menos por aí, né? Ou então, pior, doutora, dizer que tudo aquilo é responsabilidade do condomínio, porque não fez manutenção. E eles acham argumentos dos mais variados possíveis para poder transferir essa responsabilidade para o síndico ou para o condomínio, exatamente porque não foi feito, né? Dentro dessa linha de raciocínio, doutor Sebastião, eu construí em Jardim da Penha 18 prédios e conheço bem a região, né? Jardim Camburi, mais ou menos, mas Jardim da Penha acontece muito frequentemente. Os prédios, inclusive, por causa de uma limitação de altura que sempre existiu, eles normalmente têm muito mais pavimentos do que está lá na certidão de inteiro teor da matrícula-mãe. Por isso que em Jardim da Penha é fundamental que você busque a certidão e compare. Eu tenho lá 3 pavimentos aprovados e registrados, averbados na construção, e você vai ver prédios com 5 pavimentos, né? Eles vão acrescentando pavimentos a mais e descaracterizando totalmente os projetos, aumentando carga, gerando danos, muitas vezes irreversíveis à edificação, né? Então, é fundamental que as pessoas que adquirem o imóvel tenham esse conhecimento, esse puxadinho que o seu vizinho está fazendo ali do lado, ou que está fazendo lá porque ele compra a cobertura. Tem um caso emblemático na Praia do Canto, dos prédios dos mais caros, né, de mais qualidade que tem, de mais valor que tem, construído por uma incorporadora cujo dono é dono da cobertura, e ele simplesmente botou na convenção de condomínio que ele é dono de tudo que está lá em cima, do telhado, e saiu construindo pavimentos a mais. No hall social do elevador, ele saiu trancando tudo, porque disse que aquilo é dele, e ele não tem que dar satisfação a ninguém, e ele é dono de uma incorporadora, está parada há um tempo, mas ele é dono de uma incorporadora,
né? E aí a síndica ficou por anos tentando fazer alguma coisa. A Mônica provavelmente esteja me assistindo. Ela, no final, ela desistiu, entregou, porque não aguentava mais, porque, infelizmente, tudo que ela tentava, ela esbarrava num problema. E aí chamava a fiscalização, achando que o Corpo de Bombeiros ia fazer uma travada, né? Não permitia o alvará, e aí ele dava um jeitinho lá no Corpo de Bombeiros e vinha o alvará do negócio e ela ficava desesperada. Quer dizer, infelizmente tem coisas nesse país. Em Jardim da Penha, ele me mata se tiver ouvido, ou se chegar no ouvido dele. Eu tenho um grande amigo que constrói lá, e que o apelido é Pé de Feijão, né? O prédio dele acaba crescendo muito mais do que o negócio. E aí, doutor Sebastião, tem uma questão de legislação que também é inconcebível. A norma da prefeitura, né, a questão administrativa diz que você só pode, que o município só pode tomar uma providência se caracterizar e autuar durante a construção. Se não houver... e aí vem aquela história do fiscal dar um jeitinho, né? Fingiu que não viu, construiu, depois de concluído. Infelizmente, a doutora Rosa conhece bem isso também, né? Porque aconteceu lá, né? Por coincidência e por sorte, um vizinho lá dessa ação onde nós estamos conversando, viu e informou a prefeitura, e a prefeitura tomou a providência. Só por isso que existe uma ação de demolição. Porque se ninguém tivesse visto ele fazer, infelizmente, ele estava tranquilo, não tinha dado problema. Não é isso, doutora? E aí a gente esbarra naquela questão, né? Se os proprietários entrassem contra a prefeitura? Porque o dever de fiscalizar, tudo bem, a gente sabe que tem a supremacia do poder público, tem um monte de lenga-lenga aí que pode ser alegado. Mas é porque a gente não pratica. A gente tem um excesso. Falar que a gente não tem a regra é mentira. A gente tem lei. A gente tem um excesso de burocracia, tá? A gente não sabe como usar. Ou, se você usar, às vezes você esbarra em algum impedimento. Mas a gente tem que tentar. Porque se o dever de fiscalizar é da prefeitura, se os condôminos, né, os que se sintam prejudicados, eles não podem entrar contra a prefeitura e fazer valer, olha, isso está fora do PDU. Isso está fora do PDU. O que a construtora vai dizer é justamente isso, você me deixou construir e agora que está pronto, você está falando que eu construí com alvará, você veio aqui, fiscalizou, e agora que eu construí, você vai falar que eu demoli? Mas o alvará ele não tinha construído ainda, ele construiu depois do alvará, ele fez uma obra e outra coisa, totalmente irregular, porque se ele não deu entrada na prefeitura e se isso for obra, não for reforma, é obrigatório, uma licença para poder fazer. Ele está irregular. Mesmo a reforma é obrigatório a licença, né? Pois é, e ele pode estar sobrecarregando essa laje, quem está embaixo. Isso altera toda a estrutura. Você entendeu? Então, é porque a pessoa fala, agora, porque assim a prefeitura... Não, peraí, tá tudo... ele construiu, mas ele está irregular. Sim, o que eu não tenho de impedimento, o que não me é negado, se não me é negado o direito de reclamar posterior, e até a possibilidade de uma demolição, né? Porque assim manda demolir. Não, mas se não está me negando reclamar e tem que demolir, eu posso fazer o pedido. Cabe ao poder público. Se há irregularidade... Então, você tem uma insegurança jurídica enorme. Você tem regra, o município coloca o PDU, depois que entrega o alvará, ele faz uma obra irregular, e só porque a prefeitura não fiscalizou, porque provavelmente não tem acesso porque é privado, isso acontece porque aconteceu no processo que eu estou, eles fazem sem ninguém saber. A prefeitura, se não tiver uma denúncia, mas peraí, qualquer fiscal entra na sua casa assim, consegue no último andar entrar no condomínio e falar, vou no último andar e não tem ninguém para atender? Mas então todo mundo tem que ter drone, igual o seu outro faz, todo mundo tem que ter drone. Chama o seu outro. Isso vale inclusive, para a gente tem vários casos de reformas dentro da unidade, que a pessoa sobrecarrega a laje, instala um monte de coisa ali que não pode, e isso gera, se o síndico não estiver atento a exigir a documentação necessária daquilo ali, isso pode gerar um problema enorme para o condomínio. Eu falo
Só para um esclarecimento, aproveitando, doutor, quando a gente, como a profissional, emite um laudo dizendo que aquilo coloca em risco a edificação, por exemplo, vou tomar lá o nosso caso de contaminação do concreto. O concreto está contaminado, ninguém duvida, ninguém discute. A causa da contaminação ela é clara. Ainda assim, a construtora fica insistindo que não tem problema, que não vai cair, né? E aí a gente emite um laudo dizendo que o prédio precisa ser desocupado, porque a estrutura está comprometida, fica quando vai ao, por exemplo, a Defesa Civil diz que a argumentação que a gente ouve é o dia que cair eu vou lá tentar salvar alguém, né? Infelizmente é isso que a gente ouve. Extremamente. E aí, só concluindo, eu postei lá no nosso Instagram hoje, no meu Instagram hoje, uma situação de um prédio lá na Ucrânia, que ele recebeu uma bomba, né? E comeu um pedaço dele e o prédio não colapsou, né? E aí um calculista estrutural bastante competente está explicando lá por que ele não colapsou, né? Porque as normas, quando atendidas, elas têm redundâncias, isto é, elas têm margem de segurança de, às vezes, até 3 vezes o correto, o que seria necessário, né? Mas essa margem de segurança não é para ser consumida em erros, em contaminações. Essa margem de segurança é a segurança que você precisa para a edificação, para você ter uma vida útil em atendimento à norma, entendeu? Então, as pessoas confundem essas situações e a gente, como profissional, fica sempre sem condições de responder aquela pergunta que é inevitável também. Quando cai? Né? Infelizmente, se eu soubesse quando cai, eu não seria engenheiro, eu seria adivinho, seria mágico, seria, sei lá, viveria de outra forma e não fazendo engenharia, né? A gente não tem bola de cristal, né? É a mesma coisa que perguntar ao médico quando morre. Ele pode dar uma estimativa, pode dar uma previsão, às vezes erram, às vezes acertam, né? A engenharia é no mesmo caminho, mas, infelizmente, é isso que a gente nos depara todo dia, né? Com pessoas incompetentes que fraudulentamente estão gerando danos e prejuízos aos consumidores e que acabam, por negligência ou falta de conhecimento do consumidor, não sendo punidos, não é isso, doutora? São incompetentes tecnicamente, mas são muito competentes na hora de criar subterfúgio e de criar artimanhas, porque se a fiscalização funcionasse, a gente não precisaria, porque a gente tem um sistema criado para a fiscalização funcionar. E aí, se a fiscalização funcionasse, quando você quisesse discutir a fiscalização, aquilo que está pronto, você não conseguiria discutir porque a fiscalização funcionou. Só que a gente tem um sistema em que a fiscalização não funciona, e quando você lá no final, é a questão do habite, quando você vai querer discutir que o habite não está adequado, tecnicamente não está adequado, ele vai falar que não, mas houve a fiscalização anterior. Só que essa fiscalização não funcionou. O sistema em que a inteligência do sistema, que era para a fiscalização funcionar, e quando estiver pronto você ter dificuldade de discutir aquilo que foi feito, na prática, ela está completamente ultrapassada porque a nossa fiscalização não funciona. A gente tem um caso aqui em Vila Velha, emblemático, do prédio que foi vendido, o grande chamariz dele era um heliponto e não pode ter heliponto, não pode descer helicóptero. E quando a gente passa e olha o prédio, eu não sou técnico, mas eu acho que não dá para descer helicóptero ali. De qualquer forma, ninguém foi enganado. O heliponto está lá, o prédio tem. Ele só não pode descer helicóptero. Como é que autorizaram? Quem autorizou aquele heliponto ali? Se foi ali ver, tem um prédio muito próximo. Então, se autoriza construir, deixa construir, e aí depois que está pronto, fala que não pode. Alguém do poder público falhou aí nesse processo, e é muito raro você ver esse agente público ser responsabilizado. Sem dúvida. Não é um prédio só, não. São 2 prédios, tá, doutor? Tem 2 prédios que tem heliponto.
Tem dois que estão heliponto e que tem um na descida da ponte. Você descendo a ponte, tem um do lado direito e um do lado esquerdo. Que tem o heliponto, mas não pode, não tem o menor sentido. O prédio, se você observar esse da direita, o prédio que está do lado, ele é mais alto do que o heliponto. O helicóptero, na hora que descer ali, vai jogar todo mundo que está no prédio do lado embaixo. Não tem cabimento uma coisa dessa, sinceramente. É só em Vila Velha. Eu estava ouvindo vocês dois falarem, e você sabe o que me veio na cabeça? Olha o que a gente está discutindo. E se a gente colocar de uma forma objetiva, isso seria uma coisa muito simples de resolver. Boa vontade. É pegar a norma e fazer um checklist, está certo ou está errado. E a gente entra, às vezes, né? Aí eu vou falar da nossa área, doutor Sebastião, e a gente entra numa discussão que, às vezes, leva anos, e vai depreciando, e vai estragando o resto que já não era bom. E a consequência disso tudo sempre vai recair em cima do consumidor, do hipossuficiente. É essa. Né? Porque as pessoas, quando adquirem o bem, ao longo dos anos, a gente tende, normalmente, né, a valorizar esses bens. Todo mundo espera isso. Né? De longos anos, desnecessárias. Faz o checklist, a regra manda o quê? Pronto, não tem que ser discutido. Por que se abre? Não, mas tem um recurso. Ok, você vai recorrer do que está... Você não tem recurso para fazer do que está a lei, está omissa, mas se está na lei, por que vai discutir? Olha o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos discutindo aqui a inércia, a ineficácia do poder público, que tem o dever de fiscalizar, são os órgãos que fiscalizam e regulamentam. Porque se eles trabalhassem bem, a gente não precisaria estar discutindo aqui. Claro. Se eles simplesmente cumprissem a legislação que eles mesmos criaram, a gente teria muito menos problema do que a gente tem hoje, porque eu costumo dizer que somos nós contra o Estado, e aí quando a gente está contra o Estado é absolutamente tudo contra nós, que é o Estado que faz as normas, o Estado que faz as leis, o Estado que cria os procedimentos, o Estado não cumpre esse procedimento, e aí você questiona porque ele não está cumprindo, quem vai julgar é um ente do Estado, que não raras vezes protege o Estado. Quando você consegue demonstrar que o Estado errou, você ainda vai receber precatório. Gente, não, são questões absurdas. Eu posso fazer trazer um caso, meu caso, gente, olha só, eu tive o Corpo de Bombeiro, né, deu alvará, liberou alvará de 1 ano, aí você fala, não, mas é aquele alvará inicial. Não tinha sistema de pânico e incêndio, né? Teve o ABITSE, pedimos laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro deu laudo de vistoria, disse todas as irregularidades que precisavam ser corrigidas, entre elas o sistema de pânico e incêndio, tá? Isso ficou de 2018 até esse ano vencido, tá? A construtora, por maioria de voto, colocou um síndico lá, acertou a parte da garagem. Agora, o resto que estava lá, que eles fazem a classificação de médio, que era de alto risco, eles não mexeram, mas saiu o alvará. E aí, quando eu pego toda essa documentação, hoje eu estava olhando, porque a gente já está aqui conversando, é absurdo. E se vocês não sabem, teve, inclusive, um servidor do Corpo de Bombeiro que foi desligado por conta de alvará irregular liberado. Se eu não me engano, no ano de 2018 ou 2019. Eu tenho um caso em Vila Velha onde o oficial do bombeiro deu um documento, deu um alvará que não podia ter sido dado nunca, né? Nós fizemos uma representação, depois a corregedoria não deu andamento, tentaram abafar, o cara já estava aposentado e ficou por isso mesmo. E o prédio continua até hoje sem alvará, até porque ele não tem condições estruturais. Para resolver o problema, tem que demolir e fazer de novo. Mas o público ele pode revogar os seus atos. E
ele revoga os seus atos e dane-se. Mas peraí, gente, isso é desrespeitoso. No caso da que a senhora comentou agora, ainda tem uma situação mais grave. A construtora falsificou a assinatura do proprietário para entrar com um projeto modificativo para tentar regularizar a edificação junto ao Corpo de Bombeiros, né? E o bombeiro sequer avaliou, né? E pior, o próprio proprietário foi ao Corpo de Bombeiros, se manifestou dizendo que aquilo não era a assinatura dele, e isso foi relevado, não foi levado em consideração. Quer dizer, é de doer o coração. Você tem, no mínimo, alguns crimes aí nessa história toda. Isso, né? Sem dúvida. É uma sucessão não tem dúvida, gente. Onde tem o ser humano é passível, né, de corrupção. Né? É vergonhoso, mas a gente não pode fechar os olhos e fingir que não acontece. E o que a gente sabe, não, né? Rola propina, e a gente precisa frear. Né? O jeitinho brasileiro, a gente precisa frear. Que tipo de sociedade que a gente está criando? Eu estou puxando na memória aqui, senhor. Se eu não me engano, teve um prédio que você fez a inspeção, não vou falar qual para não... Mas que a escada de incêndio dava num lugar fechado, né? Sim. A escada de incêndio, ela terminava no lugar sem saída. A rota de fuga estava interrompida, sem dúvida. Tem um prédio ali da Alberto Simão Nader, onde a incorporadora, para ganhar área construída, fez o hotel junto com o edifício residencial, né? E aí, na hora do funcionamento do prédio, verificou-se que as pessoas que estavam no hotel podem passar a qualquer momento para o residencial e vice-versa, né? Providência, cadeado nas portas corta-fogo. Eu vou fazer vistoria no prédio, está lá as portas corta-fogo todas com cadeado, né? E se pega fogo, está tudo morto. De um lado ou de outro, está tudo morto. E está lá até hoje. Ai, gente. Ninguém tomou providência, o condomínio foi informado, notificado, o laudo foi apresentado e estão tentando resolver administrativamente, negociar e tal, e não se faz nada, né? E um detalhe importante, doutora, em função daquilo que a senhora estava comentando, da questão das providências administrativas, é o que eu repito sempre: o tempo da engenharia não é o tempo da justiça, né? Quando você parte para tentar resolver a questão judicialmente, esse tempo aí ele se aumenta, ele se estende de forma absurda, fazendo com que muitas das vezes, na hora que uma solução efetivamente aconteça, não se tem efetividade, porque o problema já desgastou tanto, o prejuízo já foi tão grande que as pessoas acabam ficando sem condições de serem ressarcidas, né? Infelizmente, né? Tem empresas, o doutor Sebastião é o caso lá, né? Que diante de tantos problemas, está deixando a empresa, foi a maior consultora do Estado, e está deixando a consultora aí para a falência, porque com certeza não consegue arcar com tantos erros que cometeu, né? Não é isso, doutor Sebastião? Isso vai acabar acontecendo, que chegar no final, a briga não vai ter efetividade, as vitórias judiciais que já foram conseguidas não vão ser atendidas e o consumidor vai ficar com o prejuízo no bolso, não é isso? A gente tem um exemplo muito simples da gente entender, que é aquela questão da Assembleia, da primeira, segunda Assembleia do Condomínio, que vai se tentar votar o laudo de inspeção predial. E aí a construtora detém a maioria dos moradores, ela não aprova. A tese do excesso de poderes, me faltou a palavra, doutora Rosa, mas a tese da senhora... abuso de poder da maioria de votos. Abuso da maioria de votos. Eu achei minha anotação aqui, minhas anotações são um pouco bagunçadas. A tese é maravilhosa, a tese é perfeita. Esse abuso de maioria de votos, nós temos também abuso de minoritários em empresas, mas isso é outra história. Só que o fato é que, para você ir a juízo, discutir essa tese, primeiro você vai ter que superar a autorização para entrar com um processo judicial. Algumas convenções, inclusive, até permitem que o síndico entre
sem precisar de autorização. Mas quando você conseguir uma tutela para anular aquela assembleia e poder fazer o laudo de inspeção, já se passou 1, 2, 3 anos. Então, você não consegue fazer o laudo da situação lá de trás. Sim. E a coisa meio que perde o sentido. E o que eu percebo é que, muito bem orientados juridicamente, é difícil você ver uma construtora com advogados despreparados, bem difícil. Sem dúvida. Muito bem orientados juridicamente, as construtoras contam com essa morosidade do judiciário para irem fazendo de conta que estão fazendo. Que o pior não é nem quando ela não faz. Porque quando ela não faz, você tem multa, você tem como determinar e obrigá-la a fazer. O problema é quando ela vai fazendo... Ela finge que faz, né? Finge que faz, você finge que ela está fazendo, e você fica naquela situação. E o importante, vai tentando produzir prova de que ela está engambelando todo mundo, enquanto isso ela está terminando de esconder o resto de patrimônio que falta, e no final das contas você tem, depois que você provar que você está certo e ganhar o processo, aí você vai ter que entrar numa outra discussão, que é provar que toda aquela disposição de patrimônio que ela fez foi fraudulenta, é uma outra briga que vai começar praticamente do zero de novo, e você tem aí 10 anos fácil de disputa judicial, e o prédio não espera isso tudo para ficar pronto. E esse tempo de espera judicial é o que propicia essas fraudes e esvaziamento do patrimônio, de quem você poderia cobrar. É o famoso ganhou, ok, mas não levou. A gente tem muito aqui. Exato. E a nossa legislação é falha enquanto isso. Porque, se, por exemplo, se outro me emprestar, me fizer um multa comigo aqui, me emprestar R$10 mil para eu pagar mês que vem, e eu não pagá-lo no mês que vem, ele entrar na justiça me cobrando, daqui 10 anos, eu vou ter que pagá-lo com correção monetária e juros de 1%. Ou seja, é só isso. Eu só tenho que pagar com correção monetária. Quando a gente tem pagamentos indevidos de taxas e tudo mais, a lei determina que restitui em dobro. O STJ derrapava nisso, mandava restituir 5%. O banco te cobrava errado, você entrava com o processo, a determinação era para ele devolver o que ele te cobrou errado, corrigido. Aí ele ficou com esse dinheiro lá, emprestou a juros muito. Então, que punição que ele teve? Nenhuma. Porque ele só teve que devolver. Doutor Sebastião, doutora Rosa, nós já estamos com o tempo bastante avançado. Normalmente a gente encerra em torno de 1h15, 1h20, e a gente ainda não conseguiu nem chegar ao primeiro tópico da nossa pauta. Então, eu vou pedir a compreensão dos senhores e da senhora para que a gente possa voltar ao novo programa, até porque, como eu mencionei para vocês, o ponto mais, vamos dizer, escabroso, ou a situação mais escandalosa realmente que a gente tem, que é uma cidade do nosso estado, que está com uma suspeita de mais de 400 alvarás de habites falsos, né? Inclusive, essa denúncia fui eu que recebi. Já tomei as devidas providências, porque, por dever de ofício, eu tenho essa obrigação. Então, eu levei essa denúncia ao presidente do CREA, ao presidente da OAB, à presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, ao Ministério, à Procuradora-Geral do Ministério Público, ao diretor do PROCON e à Corregedoria de Justiça do Estado, né? Até porque, né, lá, só antecipando um pouquinho, todos os atos praticados pelo cartório de registro de imóveis e os demais cartórios, a partir da averbação da construção, eles são nulos, porque se o alvará é falso, ele não deveria ter sido averbado, por isso toda a documentação do prédio está irregular, né? Essa constatação foi feita num prédio onde eu fiz um laudo, e dentre outros graves erros construtivos, a gente achou essa situação do alvará
que a empresa alega não ser falso, mas a prefeitura diz que o processo não existe, o funcionário da prefeitura disse que a assinatura não pertence ao funcionário que fez, o nome do funcionário que assinou, o secretário, está com a grafia errada, quer dizer, coisas que até Deus duvida, mas eu gostaria de que a gente voltasse a esse assunto, porque entendo que é de extrema relevância e importância, são milhares de pessoas em risco, né? É uma cidade onde a população, daqui a um mês e pouco, ela multiplica por 10 em função de turistas que chegam na cidade, e isso simplesmente não pode ficar esquecido ou aguardando a que alguém tenha coragem de tomar uma providência. Eu gostaria muito de voltar a esse assunto, se vocês me permitirem, numa próxima agenda, para a gente poder discutir e levar essa informação aos senhores, principalmente senhores síndicos, né? Gestores de condomínio também, mas síndicos. Fiquem atentos à documentação do seu empreendimento, verifiquem se aquilo que vocês têm como correto, como verdadeiro, realmente o é, né? Porque em não sendo, os danos e as consequências disso são muito graves, e, infelizmente, a gente não pode esperar o que a Defesa Civil me afirmou, que é esperar o problema acontecer para depois ver quem salvou, né? A mesma pessoa que me disse isso, quando foi lá salvar aquele prédio que explodiu há pouco tempo em Vila Velha, salvou um só, morreram 3, né? Quer dizer, então, se o percentual é esse, no caso do condomínio que nós temos lá com a contaminação do concreto, são 198 apartamentos, em média 4 pessoas por apartamento, mais funcionários, você imagina alguma coisa em torno de 1.000 pessoas, né? Que vão morrer pelo menos uns 700, 800, né? Então, é isso que acontece, né? Só apenas um exemplo muito claro, porque Deus protege mesmo, né? Porque no caso do Gran Parque, que todos conhecem bem, né? A laje, se não tivesse caído às 3 da manhã, como caiu, e tivesse caído às 9 da manhã do mesmo dia, não tinha matado um só, tinha matado 40 crianças que estavam fazendo colônia de férias naquele espaço, entendeu? Então, vejam a quanto a gente está dependendo da sorte, né? Infelizmente, para a engenharia, eu acho que não existe essa sorte que a gente possa estar esperando, né? Nessa situação da Prefeitura de Vitória, com essa alteração da legislação, a gente só está esperando a próxima catástrofe, o próximo desabamento, porque nós que lidamos diariamente com inspeções prediais, a gente sabe perfeitamente o que vai acontecer. Por quê? Porque a negligência é muito grande, né? Bom, mas eu gostaria, então, para a gente encerrar, dar a oportunidade da doutora Rosa, já agradecer a ela a presença, pedir desculpa pelo estar aqui, né, até uma hora dessa, mas a disponibilidade do tempo para a senhora fazer os seus agradecimentos. Souto, eu quero agradecer a você, né, por esse convite, por essa possibilidade de um debate que eu acho que é sempre enriquecedor para a gente, né? Agradecer aí ao doutor Sebastião, né, está aí também nessa discussão, e reiterar a necessidade da inspeção predial, né, desde o início. Eu acho que isso fazer um apelo, né, aos responsáveis, aí, aos síndicos que vejam isso. Esse absurdo que você falou agora aí dos 400 alvarás é incabível, né? E eu acho que a gente deve voltar realmente a discutir sobre essas consequências, as medidas judiciais que são passíveis desse absurdo. Mas, e me colocar à disposição sempre que você quiser me chamar, estou aqui à disposição, e desejar uma boa noite a todo mundo que está aí participando, assistindo a gente, tá? Obrigado. Obrigado. Doutor Sebastião. Senhor, eu quero também agradecer a você pelo convite, a doutora Rosa pela participação, pelos comentários. Aprendi
muito aqui hoje com vocês dois. E a mensagem que eu acho que fica é que hoje é o dia do síndico, né, como você mesmo pontuou no começo, o síndico que tem a exata noção da responsabilidade que ele carrega à frente de um condomínio, ele precisa entender também que o grande aliado que ele tem são profissionais que vão dar ali embasamento técnico para ele tomar a decisão. O laudo de inspeção predial é essencial para isso. Não só para ele não só para numa análise individualista ele se exonerar em parte de uma responsabilidade, mas principalmente porque você está, no final das contas, você está cuidando ali de um monte de família. E esse laudo é essencial, né, para que você consiga manter todos ali em segurança e tudo mais, enfim. Então, a gente precisa difundir essa ideia que isso aí não é custo para o condomínio. Que você utiliza para preservar a vida das pessoas não pode ser visto como custo. Ok. Só lembrando, o Instagram de todos os participantes, da doutora Rosa, do Sebastião, foram informados aí. O da Ceuta Engenharia também está lá à disposição de todos. Nós temos lá no nosso Instagram todos os 35, salvo engano, programas que nós já fizemos, gravados. Todos que quiserem a qualquer momento assistir qualquer um desses programas está à disposição. É só acessar lá o Instagram, que vai ter... a Leonita está me fazendo o favor de estar informando aí, né? Os endereços estão à disposição. São matérias extremamente relevantes, importantes, né? Para que o síndico possa fazer uma gestão competente, né? Mais uma vez, os parabéns, né, por hoje ser o dia. Infelizmente, é um assunto pesado que nós trouxemos. Faltou um pouco de sensibilidade minha, de tentar alguma coisa mais agradável, mas eu acho que é importante e a gente vai estar aqui nesse programa, cujo nome é Engenharia Predial, exatamente com esse objetivo, trazer a todos informações relevantes com relação às edificações e aquilo que é necessário, tanto na inspeção quanto na manutenção predial. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Um abraço. Um abraço. Um abraço.